Olá, meu nome é Vitória de Almeida Santos, eu sou aluna do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar resultados de uma pesquisa sobre criopreservação de larvas infectantes de esofagóstomo, que são parasitas gastrointestinais de suínos. Atualmente, os testes farmacológicos com ação antiparasitária são realizados a partir da inoculação dos agentes nos animais. Mas, em contrapartida, os testes in vitro demonstraram ser uma nova possibilidade para pesquisas do tipo. Protocolos para a realização da criopreservação de formas infectantes, entretanto, ainda não foram estabelecidos, visto que estes precisam manter características biológicas e de patogenicidade mesmo após o descongelamento. A criopreservação desses parasitas é uma demanda muito importante, já que pode substituir a manutenção de plantéis permanentemente infectados para pesquisas, se relacionando também com o bem-estar animal. As pesquisas em questão foram realizadas em duas etapas, sendo o piloto uma e a outra o experimento em si. Os objetivos da pesquisa foram coletar, identificar e isolar endoparasitas encontrados no trato gastrointestinal de suínos criados de vida livre e oriundo de uma propriedade de subsistência na região de Viçosa. Além disso, avaliar resultados de diferentes metodologias de criopreservação e seu impacto na viabilidade de larvas infectantes e de oocistos, no intuito de desenvolver protocolos para a criopreservação de diferentes endoparasitas de suínos. O material utilizado na pesquisa foi obtido através de amostras levadas ao laboratório de parasitologia para exames parasitológicos. Para diagnóstico, foi feita a contagem de ovos por gramas de fezes, OPG, que deu positivo para esofagóstomo e para Isóspora suis. Para a recuperação das larvas infectantes de esofagóstomo, foi feito o procedimento de coprocultura, que consiste na cultura dos ovos de esofagóstomo para a obtenção das larvas, e pode ser visto na figura de número 1. Em seguida, foi feito o método de Berman-Moraes, no qual as larvas foram obtidas no tubo de hemólise, localizado no final de um funil, como mostrado na figura de número 2. Para a recuperação de oocisto de Isóspora suis, foi feita a técnica adaptada de centrifugofiltração, com sulfato de zinco, no qual as fezes foram misturadas com sulfato de zinco, peneiradas e deixadas flotar por aproximadamente 30 minutos. Os oocistos foram recuperados do material flotado e centrifugados com água destilada para a limpeza. Para a limpeza das larvas de esofagóstomo, recuperadas após o método de Berman, foi feita a lavagem utilizando PBS centrífuga 4 vezes a 20 graus a 250 G de rotação por 5 minutos. Após a centrifugação, os tubos foram cobertos com papel filtro de lente, selados com fita adesiva e invertidos em tubos maiores, contendo PBS aquecido. Assim, as larvas viáveis puderam ser recuperadas no fundo do tubo maior, após atravessarem o papel filtro de lente. No desbanhamento das larvas de esofagóstomo, que é a retirada das cutículas GL3 das larvas, foi utilizado hipoclorito de sódio a 0,16% na proporção de 1:2, sendo 1 de hipoclorito e 2 de solução contendo larvas, que foram obtidas após a limpeza. Essa mistura foi centrifugada 3 vezes para a retirada de resíduos de hipoclorito, com adição de solução fisiológica 0,9% por 10 minutos a 4.000 RPM. O congelamento das larvas e oocistos foi feito utilizando como crioprotetores o DMSO a 1% e a gema de ovo em duas formas, pura fresca e como diluidor trigema. A mistura foi colocada em criotubos e esses tubos foram submetidos à curva de resfriamento, sendo 30 minutos em geladeira comum a 5 graus inicialmente, 20 minutos em vapor de nitrogênio líquido e, por último, diretamente imerso no nitrogênio líquido por 24 horas. O descongelamento foi feito de forma rápida, em banho-maria a 37 graus por 90 segundos. Na imagem podemos ver os criotubos. A diferença de coloração deles se dá devido às diferentes gemas usadas.
Então, o mais escuro é com a gema pura e o mais claro com o diluidor trigema. Como resultado, foi obtido que no processo de desbanhamento, mais de 90% das larvas tiveram cutículas de L3 retiradas. Nas imagens é possível observar, na imagem da esquerda, que tem uma larva e em volta dela tem uma película transparente que em alguns pontos chega a ser pregueada. Essa película é a cutícula de L3. Na figura direita é possível ver duas larvas já sem a cutícula após o procedimento. Para a avaliação das larvas após o descongelamento foram avaliados parâmetros como viabilidade morfológica e motilidade. No piloto do projeto, antes mesmo da criopreservação, as larvas já não apresentavam motilidade por motivos desconhecidos. Então, o único parâmetro avaliado foi a viabilidade morfológica. Sendo assim, foi observado que antes do congelamento, a média de viabilidade das larvas foi de 57%, e após o descongelamento foi de 51,02%, havendo apenas 6,06% de perda das larvas. Além disso, o gráfico de número 1 traz a comparação entre o antes e o depois da viabilidade, sendo as colunas azuis o antes e a linha vermelha o depois. Na imagem, também é possível visualizar as larvas viáveis, que estão em posição mais fechada e não totalmente estiradas. Já no experimento, os parâmetros avaliados foram a morfológica, a viabilidade morfológica e a motilidade das larvas. Nele, foram utilizados como criopreservantes, além do DMSO, dois tipos diferentes de gema, o diluidor trigema e a gema de ovo fresca, em amostras diferentes. Apesar da diferença na composição de ambas, o resultado obtido não foi diferente entre as duas. Na viabilidade das larvas pós-descongelamento, foi possível observar que houve aproximadamente 20% de perdas, sendo a viabilidade antes de 87,63% e depois de 59,2%. O gráfico de número 2 também faz a comparação entre a viabilidade antes e depois das larvas contidas em cada amostra, sendo as colunas azuis a média de viabilidade antes e a linha vermelha a viabilidade depois. Em termos de motilidade, foi observado que cerca de 36,46% das larvas mantiveram motilidade após o descongelamento. No vídeo mostrado, por exemplo, é possível ver larva após congelamento viável morfologicamente e com motilidade. Para a Cystosóspora suis, após o descongelamento não foi observado oocisto nas amostras. Sendo assim, o método de criopreservação não se mostrou eficaz no congelamento de oocistos. Aqui temos o gráfico de número 3, fazendo a comparação da motilidade das larvas antes e depois da criopreservação, sendo as colunas azuis o antes e a linha vermelha o depois. A partir desse trabalho, foi possível concluir que a criopreservação de larvas de esofagóstomo no estágio L3 se mostrou positiva em termos de viabilidade e parcialmente favorável em termos de motilidade. Além disso, o presente estudo pode ser usado como guia para novos protocolos de criopreservação de parasitas, combinando experimentos e o bem-estar animal.